Na coluna política do jornal O Estado de São Paulo, na edição desta quinta-feira, tem uma nota dizendo que o deputado federal André Figueiredo anda muito triste por conta do desempenho pífio do PDT nacional e do estadual cearense, que ele preside ambos. No nacional, ele está substituindo o presidente nacional, que está ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. E no Ceará, ele é o presidente estadual da agremiação. De fato, a situação do PDT nacionalmente não é nada boa. Fusão é a saída para a sobrevivência de algumas lideranças da agremiação. Bem antes das eleições, que ainda estão em curso, por conta do segundo turno em alguns municípios brasileiros, a direção do PDT conversava com a direção do PSB sobre uma fusão, tendo em vista o pleito de 2026. Essa conversação esfriou. Agora, mais recentemente, o Noticiário Nacional registrou a possibilidade de uma fusão entre o PDT e o PSDB. O PSDB foi um dos grandes partidos do Brasil, que hoje também está aos frangalhos. Precisa de uma fusão para que algumas das suas lideranças continuem no cenário político nacional. Aqui nós já fizemos uma observação com relação à situação do PDT após a derrota do seu candidato, o prefeito José Sarto, para que disputava a reeleição. O partido está sem norte. Alguns dos seus atuais filiados poderão continuar fazendo política juntos, mas provavelmente em outra agremiação, se não houver a fusão do PDT com um outro grêmio partidário nacional. O apóstolo Henrique, que é deputado estadual e é apresentado na Assembleia, o nome parlamentar dele é Apóstolo Henrique. Ele sempre anda com a Bíblia na mão, na tribuna ou fora dela. O apóstolo Henrique não conseguiu eleger sua mulher, chamada Bispa Vanessa Lima. A Bispa Vanessa Lima é mulher do apóstolo Henrique, deputado estadual. Eles têm uma igreja evangélica, e o apóstolo estava apostando na eleição da sua mulher, a bispa Vanessa Lima, para ser vereadora em Fortaleza. Os fiéis da sua igreja não lhe deram o voto de confiança pedido, e isso não é bom sinal para a sua reeleição em 2026. Embora estejamos ainda bem distante, ele pode aumentar a igreja e pode passar a merecer mais confiança dos seus fiéis e então conseguir a reeleição. Mas a sua mulher, a bispa Vanessa, só conseguiu 5.701 votos pelo Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. A Igreja Universal conseguiu eleger 2 vereadores em Fortaleza, sendo o pastor Ronaldo Martins o mais votado desses candidatos. Embora sua votação, como aqui anunciamos ontem,
tenha sido 11 mil votos a menos do que em 2020. Falando em evangélicos, o articulador político do candidato André Fernandes, que disputa o segundo turno da eleição de prefeito em Fortaleza, o coordenador articulador político também é um pastor. É o pastor Tiago. O André também é filho de um pastor, que hoje é deputado estadual. Bom, nas últimas horas, o pastor Tiago, articulador político do candidato André Fernandes, tem conversado bastante com correligionários do prefeito José Sarto e do capitão Wagner. A conversa individual, segundo me disseram, é agradável, até pelo fato de, embora o pastor Tiago não estar prometendo cargos ou tentando trocar cargos por apoio, ele tem afirmado que André Fernandes, se eleito, vai ocupar os cargos da Prefeitura de Fortaleza com uma boa parte dos apoiadores que receber neste segundo turno da disputa, visto que o seu quadro de aliados não é suficiente para preencher todos os cargos da administração municipal. E esse anúncio do pastor Tiago para os aliados de Sarto e de Wagner soa muito bem e pode ser considerado mais uma vantagem que o candidato André tem sobre o seu adversário Evandro Leitão, cuja relação de pessoas para cargos na Prefeitura de Fortaleza é bem grande, graças ao número de apoiadores que ele tem e a vontade dos petistas de ocuparem cargos na administração pública. Aliados de Evandro Leitão estão muito raivosos e este comportamento não é nada bom para o candidato. O candidato não tem expressado isso, está fazendo a campanha dele tranquilamente, mas os aliados estão se mostrando muito raivosos. Ontem, na Câmara Municipal, o vereador Ronivaldo Maia, que ficou na relação de suplentes do PSD, ele era do PT, mas foi expulso do partido ainda no ano passado. O Ronivaldo, no seu discurso de ontem, chegou a chamar o deputado André Fernandes de moleque desqualificado. Vamos ouvir uma parte deste discurso. Ganhei essa porque eu me sinto tão grato, tão honrado de continuar fazendo a boa política, o bom combate. A cidade não pode padecer na mão de quem nunca deu. Isso eu falo com toda tranquilidade. O nosso oponente ou concorrente, eu estou chamando ele de oponente porque ele gosta de se opor contra o que essa cidade precisa. Essa cidade precisa de saúde. E quem foi contra a vacina pode dizer o que quiser. Isto é nefasto. Eu digo mais. Sabe qual é agora o dilema? Eu disse ontem para os meus alunos. Os meus alunos estavam dizendo o seguinte, porque ele agora tem que dizer o seguinte, era de brincadeira. Aquele videozinho que eu estava ensinando as pessoas a depilação, ou é coisa de é esse o problema. Olha aí, como eu posso achar
que quem estava brincando na internet pode ter se capacitado para ser prefeito da quarta maior cidade. Aí você vê agora, inclusive, os profissionais da mídia produzindo algo que, na verdade, não é verdade. Ele nunca foi sensato, porque ele é muito jovem. Ele se vende como... Como é que é mesmo, Vicente? Me diga uma coisa. E vereador Luciano Girão? É mestrado não sei aonde, mestrado... Espera ainda, é AD, é a distância. Porque o youtuber não há nenhum problema. De Iguatu, como é que ele fez essas formações? Eu, inclusive, quero dizer isso. Eu sou professor, eu tenho uma vida acadêmica de mais de 20 anos. Como é que ele é pós o quê? AD, é a distância. É isso que é a verdade. Ele nunca deu um dia, realmente, para se preocupar com a política pública. Nunca deu. Tem que ter coragem de dizer isso. Eu vou até dizer mais. Eu sou um homem de esquerda. É por isso que eu tenho um lado. É por isso que eu sofri o que eu sofri. Mas eu não abro mão das minhas posições. Porque eu sou um homem de esquerda. Essa direita, no país, mais uma vez mostra o tamanho dela. Vamos ser justos. Eu não concordo com o capitão. Mas se a direita merecesse uma vaga em Fortaleza, era de alguém que já deu um dia de trabalho, mesmo eu discordando, para organizar uma greve. Já deu um dia da vida dele reunindo com comunidades. Nós não podemos perder a eleição para um moleque do Bolsonaro. Para concluir, vereador. Esse jovem deputado federal que me representa mal o meu estado. E é um absurdo que um moleque desqualificado torne-se prefeito da quarta maior cidade do país. Que Deus abençoe a escolha, porque não será de quem não merece. Bom, Ronivaldo pode até dizer que sua glicose estava muito elevada no momento desse discurso. Ele é diabético. Ele pode até alegar isso para querer justificar a perda de controle e se tornar irresponsável na tribuna da Câmara Municipal. André Fernandes, como qualquer outra pessoa, tem defeitos, mas pelo que ele representa, merece ser respeitado por qualquer cearense. Como se não bastasse a votação que ele recebeu para ser deputado estadual e depois ser deputado federal, ele foi votado no último dia 6 de outubro por mais de 500 mil de fortalezenses. Mais de 500 mil de eleitores da capital cearense o fizeram o mais votado no primeiro turno da disputa para a Prefeitura de Fortaleza. Estes eleitores, é evidente, sentem-se feridos com agressões do tipo feito por Ronivaldo Maia. Os defeitos de André devem e precisam ser mostrados ao eleitorado, mas com urbanidade e respeito ao homem público que, queiram ou não, ele é, representando os eleitores cearenses, tanto na Assembleia Legislativa, como já o fez, e agora na Câmara dos Deputados. Ademais, os aliados de Evandro e este próprio, ele, Evandro, se os tem, precisam mostrar outros defeitos de André, porque os mostrados no primeiro turno da disputa municipal de nada valeram, pois ele foi o mais votado. O PDT, como partido,
por quem de direito, deve dizer nas próximas horas que manterá suas restrições aos 2 candidatos a prefeito de Fortaleza que estão no segundo turno da disputa, André Fernandes e Evandro Leitão. Por isso, não emprestará apoio a nenhum dos 2 candidatos. Pode-se dizer que isso é coerência. Se o candidato José Sarto, prefeito José Sarto, no curso da campanha no primeiro turno, e outros seus aliados, notadamente o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, fizeram acusações fortes, tanto contra André como contra Evandro Leitão. Como então justificar agora que o partido deles viesse a público dizer que um ou outro é o melhor para ser prefeito de Fortaleza? Isso não impede de que alguns filiados ao PDT tenham preferência por André ou por Evandro. O partido, pelas suas principais lideranças, é que tem esse posicionamento, mantém reservas contra os 2 candidatos. Neste momento da campanha eleitoral aqui, tem especulação para todos os lados. Uma delas, agora mais recente, é que o segundo turno da disputa municipal em Fortaleza está nacionalizado. Ora, se hoje no Ceará tivéssemos políticos do tipo que já tivemos, que chamavam a atenção no cenário nacional, poderíamos até ter uma campanha melhor vista no cenário nacional. Mas não temos. E a prova de que não temos é a falta de notícias sobre a disputa de Fortaleza no noticiário nacional. São vários municípios, em vários municípios brasileiros, estão acontecendo disputa para a votação do dia 27 de outubro, quando serão escolhidos os últimos prefeitos das cidades brasileiras. Fortaleza é a 4ª capital do país. Se procura uma informação sobre a campanha de Fortaleza no noticiário nacional e não se encontra. E por que não se encontra? Porque ela não atrai a atenção política nacional. Os nossos políticos de hoje são muito pequenos e estão distantes do cenário nacional. Essa conversa de que ministro do União Brasil, ministro do PL, ministro não sei de quem, está conversando com o ministro do PT sobre eleição em Fortaleza, como se dizia em campanhas recentes aqui, com um dos candidatos, é papo furado. Que bom que tivesse, era bom que tivéssemos no noticiário nacional, tivéssemos motivando o interesse da política nacional, porque aí significaria dizer que nós tínhamos também políticos de nível nacional, mas infelizmente não. É bom mudarmos esse quadro. Já é tempo, repito aqui o que venho dizendo já há algum tempo, é tempo não de oxigenarmos a política cearense, é de mudarmos os quadros da política cearense. Mudarmos os quadros da política cearense para ver se tenhamos
melhores nomes e melhores representação. O Noticiário Nacional dá conta de uma investida ontem na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa do Congresso Nacional, de aprovação de propostas de emenda à Constituição, alterando situações do Supremo Tribunal Federal. Uma das propostas de emenda à Constituição já foi aprovada no Senado. Foi aprovada no Senado já há alguns meses. É a que limita o poder dos ministros com relação às liminares. Limita e estabelece prazo para a validade de medidas liminares. Na verdade, como estão essas medidas liminares que são necessárias. As medidas liminares são necessárias. Não com o abuso que se pratica hoje, tanto lá no Supremo quanto aqui, no juiz de primeiro grau. Eu digo aqui porque em qualquer estado tem essa situação. O juiz de primeiro grau chega, concede uma liminar a uma das partes e senta em cima do processo. E essa liminar fica vigorando por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e sabe-se lá até quando. Não tem sentido. Uma medida liminar é uma medida de urgência, precisa ser decidida com a urgência que ela reclama. A outra emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, está nascendo na Câmara. Ainda não passou pelo Senado. Se for aprovada na Câmara, que acho muito difícil, porque é uma aberração, ela irá para o Senado. Mas tudo indica que não irá. Mesmo que, se for, será rejeitada. Essa medida, emenda à Constituição, proposta lá na Câmara, dá força ao Congresso Nacional de anular decisões do Supremo Tribunal Federal. Repito, uma aberração, essa proposta de emenda à Constituição. O Tribunal de Contas do Estado ontem apresentou um projeto que já está sendo executado para evitar desmonte em prefeituras cearenses. Era muito comum, num passado não muito distante, que o prefeito que perdia a eleição, o seu candidato, ou ele próprio disputando a reeleição, quando perdia, ele fazia algumas estripulices na administração para dificultar o início do governo do novo prefeito. Isso era muito comum, o extinto Tribunal de Contas dos Municípios já havia iniciado o trabalho para acabar com isso, não conseguiu acabar, mas reduziu muito. Agora, o TCE dá prosseguimento a esse trabalho. E, como eu disse ontem, eu acho que hoje o desmonte não acontece como acontecia. A sociedade não está tão atenta às administrações, mas já olha com um olhar crítico algumas medidas adotadas pelos prefeitos, sobretudo os que estão deixando o cargo. Hoje, o que é mais importante no meu sentir é que o Tribunal de Contas esteja atento às prefeituras, às administrações, cujos prefeitos foram reeleitos.
cujos prefeitos foram reeleitos. Quantas dessas prefeituras não estão falidas hoje porque o prefeito empenhou tudo para garantir a reeleição? Quantas? Quantas? Ora, se o prefeito, para eleger o seu sucessor, um amigo, parente, seja lá quem for, ele gasta o que não pode da administração municipal, quanto mais para ele próprio se reeleger. Então, acho que a atenção do tribunal deve ser mais, ter uma visão mais ampla para essas administrações cujos prefeitos continuarão nos cargos. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará faz eleição hoje, no início da tarde, para mudar o seu quadro diretivo. Não há como se fazer um prognóstico de quem ganha. Está havendo disputa pela presidência do tribunal. Só não há disputa pela vice-presidência. Há disputa pela presidência e há disputa pela corregedoria. Então, não se tem elementos para fazer prognóstico, porque é um colégio eleitoral pequeno, são 53 desembargadores apenas que votam, e eles fazem reservas para evitar comentários sobre a disputa, porque em determinado momento a disputa chegou a aparecer como disputa eleitoral de município pequeno, onde vale tudo. Vamos aguardar o resultado desta eleição e podemos fazer algum comentário amanhã. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã.